abençoar poderosamente a tua santa vida. Nós te louvamos, nós te adoramos e glorificamos o teu nome. Meu Deus, Pai, tu és maravilhoso, tu és eterno, todo-poderoso, que reina para todo sempre. Sonda os nossos corações, dá-nos da tua graça, Senhor, sabedoria e entendimento. Ó meu Deus, ó meu Pai, nesta noite estamos na tua casa, na tua presença, e dependemos inteiramente do Senhor. Nós dependemos inteiramente de ti, Senhor. Pai, dependemos do Senhor, da tua graça, do teu poder, do teu Espírito Santo. Meu Deus, é no nome de Jesus, é que aqui estamos diante do Senhor, diante da tua palavra, meu Deus, glorificamos o teu nome, te exaltamos, porque o Senhor é bom e eterno a sua misericórdia, a sua verdade se estende para nós. Pai, eu creio em ti, creio nas tuas promessas, sei que o Senhor é poderoso, Deus, e que podes operar milagres em nossa vida. Meu Deus, a tua igreja que busca do Senhor nesta noite, Senhor, atenta para o clamor, a petição de cada um dos teus filhos, Pai. Deus, abençoa o nosso trabalho com grupos familiares, Senhor Jesus, tem sido uma bênção, Senhor Jesus. Toma cada um em tuas mãos. Meu Deus, abençoa a nossa oração missionária, que estamos completando 9 anos de oração missionária. Meu Deus, é no nome de Jesus Cristo é que nós estamos aqui para agradecer ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito por nós. Meu Deus, no nome de Jesus, no nome de Jesus, nós glorificamos o teu nome, nós te exaltamos. Senhor Jesus, que seja bênção para as vidas, para as pessoas que buscam o Senhor. Meu Deus, aqueles que vêm oprimidos, que possam sair daqui saciados, Jesus, com o problema resolvido. Cura, Jesus, repreende os males, abre as portas, entra com providência nas famílias, Senhor Jesus. Pai, nós precisamos do Senhor. Nós cremos no teu poder, no teu Espírito Santo, Senhor Jesus. Pai querido, em nome de Jesus. Ó Deus, nós cremos, Senhor. Precisamos do Senhor, Jesus. Nós precisamos do teu Espírito Santo sobre as nossas vidas. Sem a tua presença, Senhor, não temos condições de realizar a tua obra. Sem a tua presença, não temos condições, Senhor Jesus. Mas com o teu Espírito Santo, aquele que veio para confortar, para ajudar, para consolar, meu Deus, para orientar, que nós tenhamos primazia, Senhor, na tua presença. Pai, usa cada um conforme a tua vontade para a realização da tua obra. Abençoa esse campo de trabalho, Senhor Jesus. Abençoa o nosso culto, Jesus, domingo à noite, que será o pré-congresso, Senhor, o congresso do Vale, Jesus. E Deus, usando a quem está ministrando aqui, o pastor Gilmar, Senhor Jesus, naquela oportunidade. Pai, nós cremos, Senhor, nas tuas promessas. Cremos, Senhor, nas tuas promessas. Sabemos que o Senhor é poderoso, que estará usando poderosamente o teu filho uma vez mais. Salva as almas, fala aos corações naquela noite, Jesus. Resgata as almas para o teu reino, Senhor. Pai, nós cremos, Senhor, na superação do Senhor. Pai, nós precisamos da orientação do Senhor. Meu Deus, a nossa ceia geral que está se aproximando, Senhor Jesus. Pai, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, nós cremos, meu Deus. Pai, nós estamos certos das tuas bênçãos sobre as nossas vidas. No nome de Jesus. Pai, nós cremos. Meu Deus, dê direção no congresso da mocidade. Nós estamos orando, estamos buscando o Senhor. Nos dê direção, que seja preletores da tua vontade, que os cantores sejam a tua vontade, Senhor. Senhor, não deixa nós errarmos, Senhor. Só tu conhece, nós não sabemos, nós não conhecemos. Mas o Senhor pode providenciar, o Senhor pode encaminhar, Jesus, para que dê certo. Pai, tudo está em tuas mãos. Não nos deixe errar, Senhor Jesus. Só o Senhor conhece o que está no coração. Nós não conhecemos, Deus. Por isso nós precisamos da ajuda do Senhor. Nós só vemos a aparência, Senhor. Nós só vemos o exterior, Senhor. Nós não conhecemos o que está no coração. Pai, nós precisamos do Senhor. Nós precisamos da tua graça, Senhor, do teu
poder do Espírito Santo. Pai, a tua igreja que clama nesta noite. Pai, visita os enfermos nesta noite. Repreende todo mal, Jesus. Repreendemos todo mal, toda angústia, Jesus. Quem sabe alguém angustiado nessa noite. Meu Deus, caia por terra. Pai, no nome de Jesus. É no nome de Jesus, Pai, nós aqui estamos. Cremos nas tuas palavras. Meu Deus, acreditamos na presença. Ajuda-nos, ó Deus. Dá-nos da tua graça, dá-nos sabedoria para o entendimento da tua palavra. Nós precisamos do Espírito. Nós precisamos da tua graça, do teu poder, do teu Espírito Santo. Pai, nós precisamos. Graças a Deus. Amém, irmãos? 155 está escrito assim, ó. Vamos adorar? Primeira estrofe. Imploramos nosso Salvador, teu poder, teu poder, teu poder, divina, poder renovador, teu poder, teu poder, teu poder, bendita promessa paterna, vem encher-nos de real valor, do pleno poder celestial, teu poder, teu poder, teu poder. Graças a Deus. Bendito o nome do Senhor Jesus. Meus queridos irmãos, nós queremos nesse momento proceder aqui com as apresentações. Nós queremos dar bem-vindo, quem sabe, irmãos das nossas congregações do campo de Itapuranga. Temos alguém conosco nessa noite, eu peço para colocar de pé. Das nossas congregações lá atrás, temos alguns irmãos, temos mais alguém, eu peço para estar de pé, mais uma irmã, muito bem, vamos saudar bem-vindas no nome de Jesus, Deus abençoe, todos são bem-vindos no nome de Jesus. De outros campos, outras cidades, eu quero pedir para colocar de pé, se temos de outros campos, outras cidades, temos ali um irmão, temos o irmão Daniel, mas a irmã Damares, que são de Anápolis, estão passando um tempo em Anápolis, né? Mais alguém? Vamos dar bem-vindo aos irmãos. Bem-vindos. Deus abençoe no nome de Jesus. Irmãos de outras denominações evangélicas, nós temos alguém? Qualquer outra igreja evangélica que não seja Assembleia de Deus, eu peço para colocar de pé. Temos alguém conosco nessa noite? Temos o irmão João. Mais alguém? Vamos dar bem-vindo. Outro irmão lá atrás, bem-vindos. No nome de Jesus, Deus abençoe, viu? Temos pessoas amigas, você que não pertence a nenhuma outra igreja evangélica, mas está conosco nessa noite. Eu peço para colocar de pé. Temos alguém? Se tem? Não temos, né? Irmãos que estavam de viagem, há dias não vêm à igreja, trabalho, a passeio. Temos alguém? Eu peço para colocar de pé. Temos alguém? Irmão Nenê? Mais alguém? Vamos dar bem-vindo? Bem-vindo. Deus abençoe em Cristo Jesus. Como sempre temos feito, bem-vindo aos pontos da Vila Odete, o pastor Reginaldo, peço para colocar de pé. Todos os demais irmãos da Vila Odete, por favor, coloquem de pé. Muito bem, muita gente. Podeis assentar, Deus abençoe, e depois vamos dar bem-vindo a todos. Alto Refúgio, pastor Valdetino. Demais irmãos, por favor, coloquem de pé. Alto Refúgio, Deus abençoe.
irmão Antônio e Tereza, lá do Morada Nova, mais demais irmãos, por favor, coloque de pé. Deus abençoe. Pastor Alceu, ele disse que não chegaria a tempo. Os demais irmãos lá do Parque do Conjunto Fraternidade, né? Todos os demais irmãos do Conjunto Fraternidade. Está aí os irmãos. Deus abençoe aos irmãos. Irmão Ginoir, lá do setor comercial. Demais irmãos, por favor, coloque de pé. Deus abençoe os irmãos. Irmão Wagner do Parque Alvorada. Irmão Wagner do Parque Alvorada. Muito bem. Deus abençoe os irmãos. Irmão Valdivino de Brito, né? Lá do setor Veredas. Todos os demais irmãos, por favor. Vamos saudar a todos com bem-vindo. Bem-vindos. Em nome de Jesus. Deus abençoe, né? Nós temos alguém aqui que é novo convertido, que aceitou Jesus agora recentemente. Temos alguém aqui dentro? Eu acho que não, né? Nós temos a reunião com os novos convertidos. Exatamente, eu falo isso para estar inteirado se tem alguém, que temos a reunião com os novos convertidos, que está preparando para o batismo. E nós queremos deixar o irmão bem à vontade, né? Se o irmão está pensando em batizar, pode estar com o pastor Antônio lá, né? Que está preparando um grupo de novos convertidos para estar descendo as águas batismais, né? Hoje nós tivemos o trabalho de manhã, pela manhã, com as visitas aí fazendo o discipulado. Foi muito boa a visita, né? E estava dizendo para os irmãos hoje, na oração missionária, nós orando por missões e pelo trabalho de evangelismo, eu estava falando com os irmãos, a gente encontra de tudo, né? A pessoa faz a sua decisão e é exatamente a pedra que caiu no meio, a palavra que caiu no meio dos pedregais, dos espinhos, né? Aí chega lá para visitar, pensa, não, eu resolvi, não quero ser crente mais não, né? Então a gente encontra essas pessoas, mas também encontra alguém que está animado, e é muito bom quando a gente encontra isso, né? Então estamos aí com a equipe de irmãos que Deus tem levantado, obreiros, experientes na obra, e estamos fazendo um trabalho discipulado. Foi muito bom hoje o trabalho, né? Pela manhã, saímos de 2 a 2, aí saímos, parece que 8 irmãos, foi muito bom o trabalho, né? Cada um chega trazendo uma notícia. Então que Deus abençoe os irmãos, você que conhece um novo convertido lá, mora próximo à sua casa, passa para nós o endereço dele certinho, nós vamos estar fazendo esse trabalho, amém? Amém, irmãos? Graças a Deus. O pastor Odilon nos deu a oportunidade de estar ministrando hoje, e eu até havia dito para os irmãos, né, que eu havia já feito uma preliminar com o irmão, para que eles pudessem estar aqui na próxima terça-feira. E, na verdade, eu liguei para ele não estava na cidade, né? Eu disse, agora fica apertado, né? Eu estava passando para outra pessoa, já de última hora, e parece que fica assim um pouco apertando. Eu sei que, embora os irmãos tenham aí, já todo obreiro tem uma palavra em mente, né? Aquilo que, a hora que ganhar uma oportunidade, está expressando, mas eu achei por bem eu mesmo estar, então, assumindo aqui esta oportunidade. Na verdade, com muito aperto, mas eu, agora na parte da tarde, eu estava meditando na palavra de Deus, e já bem no período da tarde, desde a manhã, depois do almoço, eu estive analisando a palavra, mas parece que não achava uma palavra que vinha de encontro às nossas necessidades, né? E depois da oração missionária, eu estive orando um período, né? E eu li um texto, e esse texto falou muito ao meu coração. E com certeza, eu não sei se eu vou conseguir transmitir realmente aquilo que Deus falou ao meu coração através daquele texto, mas eu creio que com a ajuda do Espírito Santo, que Ele conhece as nossas necessidades, conhece a necessidade da igreja, conhece as nossas limitações, eu tenho por certo que Ele tem uma palavra para a igreja nessa noite, para o meu coração. Você crê nisso? Você crê nisso? Amém. Glória a Jesus. Eu quero ler com os irmãos podem permanecer sentados como estão, só quero que você abra a sua Bíblia. Colossenses, no capítulo 1. Eu quero estar lendo com os irmãos um texto aqui, para nós exatamente comentarmos dentro desse texto, e mais algumas referências bíblicas, quem sabe, né? Mas aquilo que Deus colocou no meu coração nessa tarde. Glória a Jesus.
Eu quero estar lendo com os irmãos, tem um texto aqui, um trecho aqui que eu, na verdade, até o versículo 23, mas eu vou ler até o 13, depois saltarei para o 21 e nós sequenciamos até o 23. Eu só quero que os irmãos acompanhem aí. Está escrito assim, ó: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo. Veja bem, aí ele diz aqui: aos amados, aos santos irmãos fiéis em Cristo que estão em Colossos, graças a vós, paz da parte de Deus, do nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. A saudação do apóstolo Paulo. Aí no versículo 3 diz: graças damos a Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, orando sempre por vós, porquanto ouvimos a vossa fé em Cristo Jesus e da caridade que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que está em vós, que está reservada no céu, da qual já antes ouviste pela palavra da verdade do Evangelho, que já chegou a vós, como também em todo o mundo, e já vai frutificando, como também entre vós, desde o dia em que ouvistes e conhecestes a graça de Deus em verdade. Como aprendestes de Epáfras, o nosso amado conservo, que para vós é um fiel ministro de Cristo, o qual nos declarou também a vossa caridade no Espírito. Por esta razão, nós, também desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios de conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria, inteligência espiritual, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus, corroborados em toda fortaleza, segundo a força da sua glória, em toda paciência e longanimidade com gozo, dando graças ao Pai, que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz. Ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Já no versículo 21, a vós também, que noutro tempo erais estranhos e inimigos no entendimento, pelas vossas obras, mas agora, contudo, vos reconciliou no corpo da sua carne, pela morte, para, perante ele, vos apresentar santos, irrepreensíveis e inculpáveis. Se na verdade permanecerdes fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do Evangelho, que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, estou feito ministro. Amém, irmãos? Vocês podem até pensar aqui que o pastor José vai arrumar com isso hoje, né? Mas na verdade, quando lemos esse texto aqui, o apóstolo Paulo aqui estava preocupado com a igreja de Colossos. E por que não dizer hoje, se o apóstolo Paulo estivesse escrevendo exatamente desta maneira: aos santos irmãos fiéis que estão em Itapuranga. Quando nós olhamos esse texto aqui, nós podemos ver o apóstolo Paulo dando graças a Deus, ao Pai, ao nosso Senhor Jesus Cristo, pela igreja de Colossos. E ele diz: sempre orando por vós. Sempre orando por vós. Meus queridos irmãos, se nós analisarmos o valor da oração, nós podemos ver que o próprio Jesus um dia orou. Como o apóstolo Paulo ora aqui pela igreja de Colossos, os colossenses, na verdade,
O Senhor Jesus se preocupou também exatamente com oração um dia, quando ele orava para os discípulos, disse: eu não rogo somente por estes. Ele estava falando exatamente dos discípulos, mas por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim. Exatamente, Jesus estava apontando para o futuro e aqueles que haveriam de crer na sua palavra. Na verdade, então, esta oração de Jesus Cristo tem alcançado a nós. Agora, eu vejo aqui Paulo, ele vendo a igreja de Colossos, diz: portanto, ouvimos da vossa fé. Se nós analisarmos aqui, quando o apóstolo Paulo escreve aos crentes de Colossos falando a respeito da fé em Cristo Jesus, eu posso ver hoje como está a nossa fé. Quando eu olho para esse texto, eu estive analisando, realmente falando sobre fé, exatamente para falar nesse pequeno texto aqui do versículo, que o apóstolo Paulo, quando falou: eu ouvi falar da fé de vocês, a fé dos crentes de Colossos, da igreja de Colossos. Aí eu posso perguntar: como está a nossa fé, os crentes de Itapuranga? Pastor, eu tenho fé. Eu tenho fé. Olha, se nós perguntarmos ao mundo lá fora, muitos vão dizer que tem fé também. Agora, existem uma fé realmente corretamente, uma fé verdadeira, existe uma fé erroneamente, podemos dizer assim. Agora, quando eu vejo aqui Romanos, quando o apóstolo Paulo escreve aos Romanos, eu vejo assim, o conceito de fé no Novo Testamento. Aí, quando podemos dizer fé, significa crer, confiar firmemente, em duas direções. Quando cremos corretamente, nós cremos no Cristo crucificado. Isso aí é uma fé verdadeira. Mas aquela fé erroneamente, aí as pessoas começam a crer em vários outros seres, colocando até mediadores, medianeiras entre o Deus Todo-Poderoso e o ser humano criador. O ser humano criado por Deus. Agora, na verdade, a fé verdadeira, ela abrange também um arrependimento. Quantas pessoas que dizem ter fé, mas não arrependeram dos seus pecados? Quantas pessoas dizem ter fé, mas não arrependeram? Esta é uma realidade. Terceiro, fé inclui obediência. Quantas pessoas dizem eu tenho fé, mas eles não obedecem à palavra de Deus? Nós vivemos esses últimos dias agora, duas grandes romarias, não foi? Quantas pessoas professaram uma fé, e com esta fé, muitos arrastaram cruz, carregaram peso nas costas, andaram de joelho, subiram escada de joelho, e professando uma fé. Não é verdade? Não é verdade isso aí? Temos agora uma jornada da juventude que está sendo preparada para acontecer no Brasil, não temos? O maior do movimento católico, podemos dizer assim, que vai acontecer nos últimos dias. E eles estão professando uma fé, mas só que essa fé erroneamente. Mas o apóstolo Paulo, na verdade, ele preocupava com a igreja de Colossenses, melhor dizendo, porque ouvimos da vossa fé. O que realmente Deus, nessa última hora, está vendo ao nosso respeito concernente à nossa fé? Qual o tamanho da nossa fé para Deus? O apóstolo Paulo escrevendo: graças damos a Deus, nosso Pai, Senhor Jesus Cristo, orando sempre por vós. Por quê? Porquanto ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e da caridade que tendes para com todos os santos. Aqui, na verdade, ele viu uma fé verdadeira. Agora, como está a nossa fé? É o que eu pergunto para os irmãos dessa noite. Como está a nossa fé? Se Deus fosse agora, tivesse um termômetro para medir a minha fé, a sua fé, o que realmente Deus poderia constatar? Pastor, eu tenho fé. Eu creio, irmão, que você tem fé. Porque nessa noite você veio aqui à casa de Deus
para glorificar o nome do Senhor Jesus, para adorar o Senhor Jesus, para ouvir a palavra de Deus, mas infelizmente, muitos não têm essa fé que você tem. Muitos já perderam esta fé, muitos já perderam esta dádiva maravilhosa da parte de Deus, porque é recomendada por Deus. Não precisa ser grande a fé, não precisa ser grande, mas é recomendado. Se alguém tem falta de fé, deve fazer o quê? Deve fazer o quê, irmãos? Pedir a Deus, e Ele a dá liberalmente. Pastor, a minha fé é pequena. Irmão, não precisa ser grande a sua fé. Se nós analisarmos biblicamente, o Senhor falou que se tivermos fé, de que jeito precisa ser nossa fé? De que jeito, irmão? Do tamanho de um grão de mostarda? Direi a este monte, ergue-te daqui e lança-te acolá, e assim será feito. Então nessa noite, irmãos, que nós possamos exercitar a nossa fé em amor, porque se nós sequenciarmos aqui, nós podemos ver fé em Cristo Jesus e da caridade que tem, do amor, que nós não venhamos a perder, como o apóstolo Paulo viu aqui na igreja de Colossos, que o Senhor Jesus possa ver-nos em nós hoje, não uma grande fé como muitos esperam, não, mas eu não tenho fé. Mas a fé da mulher foi grande, Jesus, grande é a tua fé, mulher, seja feito conforme a tua vontade, ou como tu queres. Nessa noite Deus pode olhar para você e conhecer realmente o tamanho da sua fé, e dizer, meu filho, minha filha, meu servo, minha serva, que seja feito como tu queres. Eu não sei o que você veio buscar nessa noite, mas se você, nessa noite, exercitar a sua fé, porque o difícil não é você receber a bênção, o difícil nessa noite é levarmos a nossa fé segundo as nossas necessidades, mas quando isso acontece, eu tenho por certeza que o Deus lá do céu, Ele estende as tuas mãos e nos dá a vitória, e nós sairemos daqui nessa noite cantando o hino da vitória, porque o Senhor é poderoso para nos dar a vitória. Amém? O apóstolo Paulo diz, porquanto ouvimos da vossa fé, o que Deus vai ouvir da nossa fé? Por causa da esperança que está em vós, reservada nos céus, já antes ouviste a palavra da verdade. Meus queridos irmãos, existe algo reservado no céu, e o apóstolo Paulo estava aqui revelando à igreja que existe algo reservado no céu, para nós, que nós já ouvimos antes. O que nós ouvimos antes? Qual o alvo da igreja? Qual o desejo da igreja? É estar no céu. Mas para estar no céu, nós precisamos realmente estar com essa fé equilibrada, porque sem fé, é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. É uma grande verdade. Olha, quando nós vimos aqui o apóstolo Paulo sequenciar, que dizendo assim, que ouviste a palavra da verdade do evangelho, que já chegou a vós, como também está em todo o mundo, e já vai frutificando, como também entre vós. Ele via ali o que o apóstolo Paulo via na igreja de Colossos, é que ele estava revelando que a palavra de Deus estava sendo frutificada em todo mundo, como também no meio da igreja dos Colossenses. E eu gostaria de chamar a atenção da igreja nesta noite, e que com certeza eu estava analisando este texto, exatamente fazendo uma comparação com a nossa convenção, aquilo que ouvimos. Quem estava na convenção realmente presenciou o que foi falado a respeito de missões, de evangelismo. Nós vimos ali os irmãos testificar, no caso o pastor de Palmeiras testificou de um grande trabalho de grupo familiar que está sendo realizado lá, e eu pude glorificar a Deus dizendo, olha, com os irmãos que estavam mais perto, nós estamos também realizando o trabalho,
nós estamos também frutificando, nós estamos também dando fruto, dentro das nossas limitações, dentro da nossa capacidade, que é limitada, é dada por Deus, mas eu vejo em Itaporanga uma igreja coesa, voltada para o trabalho de grupo familiar, e que o apóstolo Paulo aqui diz que ele viu uma igreja que estava dando fruto, mas que lá também estava frutificando. Agora, eu fico preocupado quando eu vejo muitas pessoas também que eles não associam a esse plano. Eles não associam ao projeto de frutificação, ou que seja de multiplicação, aonde nós podemos resgatar almas que estão oprimidas. Hoje nós fizemos uma visita pela manhã, mas o pastor Sebastião Camargo, encontramos uma senhora totalmente oprimida, né, pastor Sebastião Camargo? Está trancada num quarto, atrofiada num quarto, um semblante caído. E eu olhei para aquela senhora e começamos a conversar com ela, e depois, quando saiu, eu comecei a imaginar, nessa situação existem centenas, milhares de pessoas, que também precisam, e Deus conta conosco, irmão. Deus conta comigo, Deus conta com você. O apóstolo Paulo aqui via realmente a igreja de Colossos que estava frutificando, estava crescendo, e nós como igreja, nós precisamos também estar atentos para que isso possa acontecer na nossa vida, né? Para que isso possa acontecer, nós darmos fruto para a glória do nome do nosso Senhor Jesus Cristo, frutificando como também entre vós, desde o dia em que ouvistes e conhecestes a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu fiquei maravilhado na nossa reunião outro dia, em que os irmãos estavam testificando, claro, vou falar aqui o nome dele, claro que de bem não tem nenhum problema, eu creio nisso, os irmãos ouviram falar, o pastor Alfredo com 83 anos de idade, mas ainda está dando fruto para a glória do Senhor Jesus, aquele entusiasmo de ganhar almas para o Senhor Jesus. Vejo o pastor Melquides, que nem aqui não está hoje, mas quando foi na segunda-feira, ele chegou aqui de manhã, porque ele está fazendo o trabalho discipulado juntamente conosco, ele chegou aqui pela manhã, procurou o pastor Odilon. Os irmãos já foram? O pastor não falou, não, irmão, a visita é terça-feira. Ele, preocupado com aquela situação, vem na segunda. Isto é, preocupação em fazer alguma coisa para o reino de Deus. Existem muitos irmãos que estão frutificando desde que ouviu a palavra, desde que conheceu a palavra, mas infelizmente muitos pararam no meio da jornada, e a palavra de Deus, no sentido espiritual, ela realmente é bem clara em dizer que na vida espiritual, às vezes, ou às vezes não, com certeza, o importante não é começar bem, mas o importante é terminar bem, porque quando Deus disse para Daniel, disse Daniel, tu porém vai até o fim. Quantas pessoas começaram bem, irmão? Quantas pessoas começaram bem, mas porém, estacionaram, pararam. E o apóstolo Paulo aqui, ele louvava a Deus pela igreja de Colossos. Agora eu posso fazer, se fosse nós, como estaria a nossa situação? Veja bem, nós somos gratos a Deus, por quê? Nós ouvimos esta graça quer dizer favor não merecido, nós não merecíamos, irmãos, mas quando olhamos João capítulo 3, verso 16, estaria a maior expressão de amor em que Deus, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer, não pereça, mas tem a vida eterna. Irmãos, é um privilégio da parte de Deus, esta graça, este favor não merecido. Agora nós temos sobre os nossos ombros uma responsabilidade, quando a Bíblia de graça recebei, de graça dai. De graça recebei, de graça dai.
A maior expressão da graça está derramada na pessoa bendita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E o apóstolo Paulo, ele escreve mais aqui, diz: por esta razão nós também, desde o dia que ouvimos, não cessamos de orar por vós, pedir que sejais cheios do conhecimento, da sua vontade, de toda sabedoria, inteligência espiritual. O apóstolo Paulo aqui se coloca na condição de intercessor, e que nós, como igreja do Senhor Jesus, nós também devemos, como ele escreveu, que nós não deveríamos atentar propriamente para o que é seu, mas também para o que é dos outros, porque muitas das vezes as pessoas olham e dizem: a responsabilidade é do irmão Vardim, eu não quero nem saber de nada, ele que toma conta. A responsabilidade é do pastor Reginaldo, eu não quero nem saber, ele que toma conta. A responsabilidade é do Vanderlei, ele que toma conta. Não, irmão, não é bem assim. Nós em Cristo Jesus temos que orar uns pelos outros. E o apóstolo Paulo, quando ele escreveu: não atente cada um propriamente para o que é seu, mas também para o que é dos outros. E o apóstolo Paulo aqui diz: por esta razão, desde o dia que ouvimos, não cessamos de orar por vós. Irmão, você tem orado? Eu louvo a Deus pela vida da igreja, pelo trabalho das irmãs, aqueles irmãos que oram, aqueles irmãos que evangelizam, aqueles irmãos que se preocupam em aconselhar alguém, em trazer alguém para o crescimento da obra do Senhor Jesus, para o bom andamento da obra do Senhor Jesus. Eu louvo a Deus, a minha vida, pela vitória da minha vida, pela vitória que nós temos alcançado da parte de Deus, porque por muitas vezes eu ouço alguém dizer: Jesus, abençoa o pastor Gersoel, Jesus, abençoa a sua família, abençoa, Senhor, abençoa, guarda, protege. E esta é a razão de nós estarmos aqui, porque muitos dos irmãos eu sei que têm orado, mas existem muitas pessoas que não são assim. E o apóstolo Paulo deu exemplo disso aqui, para que nós pudéssemos crescer em sabedoria. Jesus abençoa, crescer em inteligência espiritual, para que nós viéssemos andar dignamente diante do Senhor Jesus. Dignamente, diante do Senhor, agradando-lhe em tudo. Nós temos agradado o Senhor na nossa maneira de viver, no nosso modo de falar, o nosso modo de agir. O apóstolo Paulo aqui preocupava com a igreja de Colossos, orando para que realmente eles viessem frutificar, viesse agradar o Senhor, frutificando, crescendo no conhecimento de Deus, que viesse também confirmar em toda a sua fortaleza, isto é, uma fé genuína, uma fé verdadeira, uma fé sólida, que não seja abalada por meras coisas, qualquer picuinha. O crente está sendo desestruturado na fé. Eu vejo aqui o apóstolo Paulo dizendo: na fortaleza, segundo a força da sua glória, com toda a paciência. O salmista foi bem taxativo em dizer: esperei com paciência no Senhor, e o Senhor me ouviu. Esperei com paciência, a longanimidade, o gozo, ele dando graças ao Pai, que nos fez idôneo. A idoneidade da igreja, irmão, deve estar realmente no conhecimento da palavra de Deus. O apóstolo Paulo diz: ele nos tirou. Veja bem, que gozo, que alegria para os nossos corações, quando a palavra diz que o Senhor nos tirou. Se nós analisarmos João capítulo 15, versículo de número 16, o que está escrito lá? Você sabe? João capítulo 15, versículo 16. Vamos ver? Olha lá para você ver o que está escrito lá.
João capítulo 15, versículo 16. Vejam a maravilhosa graça do Senhor, o grande amor de Deus, derramado na pessoa bendita do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu gostaria que você, o que está escrito aí, irmão? O que está escrito? Não me escolheste vós a mim, mas antes eu vos escolhi. E ainda tem mais, ele nomeou, para quê? Para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Aí tem uma promessa: para que tudo que pedirdes ao meu Pai, em meu nome, crendo, Ele vos conceda. Meus queridos irmãos, Ele nos tirou. Todas as vezes que eu vou a Goiânia, que eu passo na avenida lá, na BR, aonde o Senhor me chamou, aonde me jogou lá, aonde foi a minha chamada, eu não esqueço. Todas as vezes que eu passo lá, eu olho ali e digo: foi aqui que o Senhor me chamou. Com muita luta, com muita dificuldade. Irmão, foi o Senhor que te chamou. Foi Ele que te escolheu. E te tirou lá da casa da idolatria. Tirou lá da feitiçaria. Né? Essa mulher que nós visitamos hoje, com medo de uma feiticeira que está um trem, coisa, né? Feitiço existe? Existe. Mas só porque não pega em crente, não, irmão. A Bíblia diz que quem agora está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passou, tudo se fez novo. O Salmo 91 diz que 1000 cairão ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, mas nós não seremos atingidos. Somente com os nossos olhos nós olharemos e veremos. É um privilégio que temos de que não nós escolheu o Senhor, mas Ele nos escolheu. Se nós analisarmos lá no versículo 20, a vós também que no outro tempo erais estranhos, inimigos no entendimento, pelas vossas obras más, agora contudo nos reconciliou. Com quem? Com Deus, por intermédio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando eu olho aqui João capítulo 15, versículo 16, quando Ele não me escolheste vós, mas antes eu vos escolhi, vos nomeei para que vades de fruto, e o vosso fruto permaneça, para que tudo quanto pedis a meu Pai, crendo Ele vos conceda. Quer dizer, existe uma sequência nesta chamada gloriosa, que nós, primeiro, depois de chamado, nós fomos nomeados. Nomeado para quê? Para dar fruto. Como o crente dá fruto? De que jeito o crente dá fruto, irmão? Como o crente pode dar fruto? É realizando a obra que o Senhor quer que nós realizamos. É realizar a obra do Senhor. Depois de realizarmos a obra, tem ainda que pedirmos, se crermos, nós receberemos segundo a vontade de Deus em nossas vidas. Porque no outro tempo nós éramos trevas. E todas as vezes que eu leio esse texto aqui, eu lembro daquela história do pastor Alfredo, né? Eu já contei um dia na oração missionária aqui para os irmãos. E eu lembro muito bem que ele novo crente, e mineiro assim, do sangue na pele, né? E diz ele que estava na rodoviária e o moço era desviado. Conhecia ele, sabia que ele tinha ficado crente, né? E o pastor Alfredo sentado, aguardando o ônibus, e aquele moço chegou e começou a insultar o pastor Alfredo, dizendo: crente não é gente. E foi falando que crente não era gente, crente era aquilo, crente não é gente. E o pastor Alfredo disse que já estava para pegar o caboclo para o colarinho da camisa. Aí ele falou: crente não é gente, vocês é geração eleita, sacerdócio real, nação santa,
povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Eu quero dizer, irmão, você é povo de Deus, você é separado de Deus, você é santo de Deus, para glorificar o nome do Senhor Jesus. Se nós analisarmos aqui, quando ele sequencia, a vós também que no outro tempo erais estranhos, inimigos no entendimento, pelas vossas obras más, agora contudo, vos reconciliou no corpo da sua carne, isto é, pela morte de Cristo. Quem deveria morrer na cruz, éramos nós. Jesus, na verdade, ele se fez carne, ele sem pecado se fez pecado por nós. Em tudo, a Bíblia diz que ele foi tentado, contudo não pecou. Ele se fez carne para reconciliar-nos com Deus. A dívida que nos era contrária, realmente ele pagou na cruz do Calvário, para que eu e você pudéssemos estar aqui, sentados nessa noite, livres do pecado, para glorificar e exaltar o seu santo e poderoso nome. E eu vejo o apóstolo Paulo já escrevendo aos Romanos, sabendo ele da nossa reconciliação, da sua reconciliação, ele bem sabia disso, ele tinha conhecimento disso. Quando o apóstolo Paulo escreveu Romanos capítulo 12, vê lá. Quando ele escreveu, ele faz aqui um apelo. Um apelo. Quem encontrou? Romanos capítulo 12, versículo 1, quando ele diz: rogo-vos. E ele vai e diz mais, o versículo 2, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai pela renovação do vosso entendimento. Para quê? Experimenteis qual seja. Meus queridos irmãos, nós fomos chamados, e para experimentar a boa, perfeita, agradável vontade de Deus em nossas vidas, nós temos que passar exatamente por esse processo. Que somente aqueles que têm uma fé verdadeira, uma fé salvífica na pessoa bendita do nosso Senhor e Salvador, não uma fé no mediador, uma medianeira, não, mas uma fé salvífica, é que realmente pode voltar para Deus com o coração quebrantado, dizendo: aqui estou, diante do Senhor, com o coração quebrantado, o coração realmente voltado exclusivamente para o Senhor, para agradar o Senhor, para servir ao Senhor, não conformando exatamente com as atitudes mundanas, com o mundo que realmente estamos vivendo, mas olhando exclusivamente para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Eu estava analisando aqui, e vendo exatamente aqui, o versículo de número 23, quando diz: se permanecerdes na fé, note a responsabilidade, a atividade humana, que segundo Paulo declara, são importantes para quando os cristãos comparecerem diante de Cristo. Pontos importantes, temos que, aí ele diz aqui, sermos santos, irrepreensíveis, incalculáveis, inculpáveis, melhor dizendo, não é incalculáveis, inculpáveis. Isso aqui é de suma importância, tem que ser santos,
irrepreensíveis e inculpáveis, permanecer na fé, isto é, permanecer, é perseverante em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Eu não sei o tamanho da sua fé, mas você precisa dela para chegar lá. Eu preciso dela para chegar lá. Eu não sei o tamanho da sua fé, mas nessa noite eu quero convidar você para colocar de pé. E se você tem necessidade de fé nesta noite, eu tenho certeza que Deus há de aumentar a sua fé aqui. Quero convidar que o pastor Sebastião Camargo vai estar fazendo essa oração. E eu tenho certeza que Deus tem uma palavra para o meu coração, para o seu coração. E que nesta noite a tua fé possa aumentar, ao ponto de você alcançar aquilo que deseja o seu coração nessa noite. E você sair daqui glorificando o nome do Senhor e depois você vir testificar: olha, Deus me deu a vitória, eu alcancei a vitória, eu alcancei a cura, eu alcancei a libertação, a porta foi aberta, o problema foi solucionado através da fé. Amém, irmãos? Se você tem falta de fé nessa noite, peça a Deus, porque Ele vai lhe dar liberalmente nessa noite. Pastor Sebastião Camargo. Graças a Deus. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Hernandes Dias Lopes diz que a fé é um pedaço de Deus dentro do homem. Se é um pedaço de Deus, um pouco de Deus dentro do homem, é porque somos vencedor. Eu quero lhe pedir com muito respeito, com muito carinho, pela palavra que foi pregada aqui nesta noite. Você que está perto de uma pessoa, de alguém que tem fé, que tem coragem, que tem ânimo, que tem desejo, você vai colocar a mão no ombro dele. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Com muito respeito, irmão, com muito respeito, você vai orar com ele aí agora. Aleluia, você que é batizado com o Espírito Santo de Deus, oh glória, você vai dar uma metralhada de língua estranha. Você que não é batizado vai dar glória, mas vai sair algo da tua boca nesta noite, aleluia. Quem sabe agora quando você começar a falar, Deus vai curar alguém que está do seu lado, pela sua fé que está sobre a tua vida. Senhor Deus, em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus, pelo poder da graça, pela unção, pela misericórdia, pela sua bondade nesta noite, ó Deus, entramos na tua presença, porque sabemos que na tua presença, abundância de alegria, de fé, de coragem, de ânimo, de desejo, Senhor. Nesta noite estamos adiante de uma igreja avivada, revivada, cheia da glória, cheia do poder, cheia da unção, uma igreja que dá glória, uma igreja que fala em línguas estranhas, um povo escolhido, um povo chamado, lavado, redimido, comprado, santificado, um povo diferente que o Senhor chamou lá das trevas para a luz, um povo que tem uma ligação com o Senhor, uma intimidade com o Senhor. É isso que nos leva a Deus amado. Esta noite, aleluia, eu quero dizer para você: abra a tua boca que Deus tem te dado e receba a unção de Deus, a glória de Deus, o poder de Deus, receba a autoridade de Deus, irmão. Se você tem línguas estranhas, fala nela nesta noite e receba a fé de Deus sobre a tua vida, em nome de Jesus, para a glória de Deus Pai. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Podem assentar, meus queridos irmãos. Cante comigo assim, ó. Fica conosco, nosso amado e bom Jesus. Fica conosco pelo seu imenso amor. Como os discípulos te pediram no caminho de Emaús, fica conosco, nosso amado e bom Jesus. Amém, irmãos? Que Deus possa abençoar as nossas vidas no nome de Jesus. Devolvo aqui ao pastor Odilon para o prosseguimento da reunião. Deus abençoe, pastor. Graças a Deus. Eu quero cumprimentar a todos nessa noite, com a paz do Senhor. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Neste momento nós vamos tirar a oferta, depois de ouvirmos aí a palavra de Deus, temos aí orado ao Senhor. Eu quero pedir os diáconos, diaconisas, para auxiliares, aqueles que forem necessários, né? Claro que não são todos,
mas um grupo deles vai estar aqui tirando a oferta, e essa oferta vai estar sendo destinada a alguém que precisa. Os irmãos, ajudem aí. É um trabalho que a gente sempre faz toda terça-feira, graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, eu quero, enquanto isso, eu quero estar transmitindo aqui os avisos. Amanhã, quarta-feira, aquele culto de oração na direção da equipe Atalaias de Cristo. Quinta-feira teremos os ensaios. Sexta-feira teremos os grupos familiares. No sábado, teremos uma consagração com as irmãs na parte da manhã, uma consagração normal. Não é aquela que a irmã Glória prometeu fazer com todos os pontos, mas a consagração normal. E no domingo, na parte da manhã, nós teremos a escola bíblica dominical. E à noite, aquele culto, aquele pré-congresso, onde estarão aqui algumas caravanas, vinda de Nova Glória, vinda de Rubiataba e Anápolis. Então, estarão aqui um grupo, acho que até bastante gente. A irmã Glória, hoje eu vi ela ligando, parece que umas 80 são a programação deles é para estar aqui umas 80 pessoas que vão participando desse trabalho aqui, esse pré-congresso. E estará pregando aqui a palavra de Deus o pastor Gilmar, da Guaraíta. Então, os irmãos convidem as pessoas e prestigiem esse trabalho. Todos os dias, a partir das 5 horas, nós temos aí a oração aqui no templo. Das 8 às 9, a oração na direção das irmãs. E das 3 às 4, a oração missionária. Eu havia anunciado aos irmãos que hoje eu estaria para Goiânia fazendo uma cirurgia, mas foi adiado para depois de amanhã, quinta-feira. Então, essa é a razão que nós estamos aqui ainda, né? E na quinta-feira nós estaremos ali. Continuo pedindo aos irmãos que orem por Deus está nos abençoando, como está orando aí também uns pelos outros. Nós estamos vivendo uma época tão assim, às vezes a coisa começa a acontecer, irmãos, assim, de uma forma lenta, paulatinamente, né? A coisa vai acelerando e a gente fica assim meio desapercebido. Mas eu queria que os irmãos atentassem aqui nesta noite, analisem vocês a proliferação das enfermidades, os problemas que têm surgido nesse aspecto, como em tantos outros, que mostra a aproximação da volta de Jesus. É uma coisa estarrecedora. Se você analisar há 10 anos atrás e hoje, tem uma diferença muito grande. Pode ter certeza disso, pode analisar. Então eu quero que os irmãos atentem para isso, e isso faz a gente procurar a necessidade de chegar mais perto de Deus, e de estar procurando trazer pessoas para mais perto de Deus. Inclusive, eu quero, o pastor Sebastião Camargo tem me procurado algumas vezes já, o pastor Sebastião Camargo tem me procurado algumas vezes sobre uma programação que nós estamos pretendendo fazer, ou necessitamos, né, com relação ao trabalho da ceia geral agora. Por falar em ceia geral, a gente não tirou oferta para ceia geral, não vai fazer barraca para ceia geral, aí fica parecendo que não tem ceia geral. Vocês já observaram? Parece que não tem festa. Antigamente, quando, há mais de um mês antes, a gente ia ali para esse terreno aqui onde era a antiga Cital, e ficava um mês ali construindo barraca, a festa começava um mês antes. Era uma festa, era festa. Agora não. Fica tudo por dia mesmo, né? Tudo está fácil. Eu até preocupo com isso, irmãos. Na realidade, a gente chega a preocupar quando as coisas vão evoluindo, a gente vai vendo assim a facilidade. Parece que o povo não gosta muito de coisa tão fácil. Eu não sei, é interessante. Mas nós estamos muito próximos já, 2 semanas e pouco da ceia geral. A ceia geral vai ser no dia 4.
Então, 2 semanas e alguns dias nos separam dessa ceia geral. E o Sebastião Camargo tem me procurado com relação porque nós vamos fazer um trabalho, um culto antes, quer dizer, no sábado, e um culto domingo à noite. Esses dois cultos, o objetivo é exatamente evangelizar. Trabalho de evangelismo. A ceia não. A ceia é aquele momento de edificação da igreja. E também anunciar, é claro que no momento da ceia, com relação ao próprio ato, muita gente já sente que aquilo é uma evangelização. Mas o culto do sábado e do domingo vai estar aqui o pastor Moraes, ele que é ex-padre. E, ultimamente, eu tenho percebido que a mensagem evangelística tem desaparecido, ou está escassa. Nós temos muita gente. Houve um momento na igreja que todo mundo evangelizava e poucos ensinavam. Agora nós estamos vivendo hoje um tempo que muitos querem ensinar e poucos evangelizam. A coisa mudou. E o resultado é que nós estamos tendo mais dificuldade com relação à salvação de almas. Então, e eu entendo assim, no pastor Moraes, que ainda é um dos homens que ainda tem uma mensagem voltada para o evangelismo. Quando eu falo com relação ao evangelismo, e eu falo que a coisa está escassa, eu provo isso aqui. Vocês já observaram que dos últimos pregadores que pregaram em Itapuranga, os chamados grandes pregadores de congresso, vocês observaram os apelos que eles fizeram? Apelo evangelístico, convidando o pecador para aceitar Jesus. Teve dia que não fizeram. Teve momentos que oraram para o povo alegrar e fazer aquele barulho, mas não fizeram o apelo. Na última festa nossa aqui, o pastor Gilmar pregou na abertura, e na abertura converteram mais pessoas do que em todo o final da festa. Todo o restante da festa. Aquele dia eu questionei, eu fiquei nervoso ali, mandei o pregador fazer apelo, sinceramente. Então, nós precisamos de voltar mais. Nós ouvimos isso, o pastor Céu fez menção disso aqui nessa palavra, e nós ouvimos isso ali na convenção. Palavra muito convincente, muito abençoada ali com relação a isso. E nós precisamos disso. Então, pastor Sebastião, hoje mesmo eu estava fazendo uma caminhada dele, ele chegou lá junto comigo e me procurou. Você já tem o projeto? Eu falei, não. Mas, sinceramente, pastor Sebastião, daquela hora para cá, eu já tenho não uma coisa totalmente definida, mas eu já tenho um projeto. Sabe o que é? Nós vamos reunir aqui, daqui para sábado, eu vou fazer a cirurgia quinta-feira, mas domingo eu já estou aqui, sábado eu estou aqui, nós vamos reunir. Vocês podem pensar, está muito perto, muito em cima da hora. Não, o convite é feito em cima da hora mesmo. Convite feito um mês antes, quem que lembra dele no dia? Tem que ser feito de última hora mesmo. Mas nós vamos fazer assim, nós vamos escalar um grupo de comerciantes para convidar os comerciantes. Nós vamos escalar um grupo de professores, que eu estou olhando para um aqui, para convidar os professores. Nós vamos procurar, dentro do comércio, Mauri, nós ainda vamos direcionar assim, por exemplo, Mauri vai convidar o farmacêutico. Vamos aí, não é só ele não, vamos organizar. E vamos fazer uma organização nesse aspecto, desse jeito. Começa a descobrir, viu, Eli? Assim, me ajuda aí, pastor Céu, demais obreiros. Começa a descobrir os segmentos que nós temos aqui. Vamos pegar um grupo político para convidar os políticos. E aí nós vamos, é por aí, nós vamos fazer um trabalho nessa direção aí. Vocês acreditam que dá certo, irmãos? Vocês acreditam que Deus vai operar milagres, vai salvar pessoas aqui? Nós vamos ver uma operação de Deus. É um trabalho, você já viu isso? Nós nunca fizemos esse trabalho aqui, desse jeito. Como é que é, irmão? Aqui, o irmão Severo disse que vai convidar o pessoal que tem chácara. E vamos caçar os fazendeiros para convidar os fazendeiros. Sim.
só que ele evangelizou errado, que você já é evangelista, irmão. Você precisa de evangelizar, não é de ouvir, não. Eu quero que vocês evangelizem o povo aí. Então, irmãos, já tem um roteiro, irmãos, e o roteiro é por aí. Vocês me ajudam, me passem ideia. Pode surgir aí, me ajuda, porque nós vamos esquecer alguns segmentos, com certeza. Mas eu quero exatamente essa ajuda, nós direcionar, conseguir alcançar praticamente todos os segmentos de Itapuranga. E alcançar de uma forma definida, uma forma, porque é meio complicado, vocês podem observar, às vezes a pessoa, ele evangelizar a pessoa dentro da área dele, do nível dele, do jeito dele, é mais fácil, eu acho mais. Então, nós vamos fazer isso. E eu quero avisar também que na próxima terça-feira, nós vamos ter aqui em Itapuranga, pastor Eduardo Sampaio, vai estar ministrando uma palavra aqui na próxima terça-feira. Irmãos, e o Eduardo, o pastor Eduardo, é um homem que eu conheço desde que eu aceitei a Jesus, há quase 40 anos, e ele mantém aquele equilíbrio com relação à fé. E é um pregador, um escritor, conselheiro, é um homem que eu considero um homem muito abençoado por Deus. E ele vai estar aqui ministrando uma palavra. Interessante, o Eduardo esteve aqui ministrando na primeira reunião trimestral que eu presidi aqui em Itapuranga. Ele esteve ministrando aqui. E agora, terça-feira, vai estar aqui de novo, né? Graças a Deus. Deus abençoe. Eu praticamente tomei, o pastor Céu terminou um pouquinho antes, mas eu praticamente tomei esse tempo, aqui dando esses avisos e levando essa palavra aqui, ou procurando levar até vocês, fazer essa palavra assim, mostrando principalmente essa questão desse trabalho que nós vamos fazer, esse trabalho evangelístico. Você vai estar convidando as pessoas e não é só para ceia, não. Eu interesso até mais no sábado e no domingo à noite. É o trabalho evangelístico. Domingo próximo, nós teremos aqui também o pastor Gilmar, que é outro que eu considero que ainda tem uma mensagem evangelística, e eu nunca vi o Gilmar terminar um culto sem fazer um apelo. Irmãos, a Igreja Assembleia de Deus nasceu assim, pregando e fazendo apelo. Deus abençoe, vamos colocar em pé. Quem tem seus dízimos, ofertas, procure a tesouraria da igreja. Nós temos aí muita coisa a ser feita, fazendo, há uma luta tremenda. Então, procure estar aí acertando aquilo que você, é um compromisso seu com o Senhor. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, eu quero te louvar, te adorar, meu Deus, por esse momento, por essa oportunidade que o Senhor me deu, de estar aqui mais uma vez, meu Deus, ouvindo a Tua palavra, participando desse culto nessa noite, como tantos aqui dos Teus filhos e dos Teus servos. Pai, eu sei que nós estamos saindo daqui, Pai, alegres, glorificando o Teu nome, meu Pai, crendo que o Senhor ainda é o dono dessa obra, é o Senhor das nossas vidas, o Senhor é o direcionador dos nossos caminhos, ó Pai. Pai, sê com cada um, meu Deus. Nós confiamos, leva-nos em paz para os nossos lares, guarda debaixo das suas potentes e poderosas mãos. Abençoe essa semana de trabalho na vida de cada um dos teus filhos, nós te pedimos em nome de Jesus. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus nosso Pai, e que a comunhão do Espírito Santo seja com toda essa igreja, com todo esse povo, não só hoje, mas para todos sempre. Amém. Deus abençoe. Está terminado em nome de Jesus.